Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E já para lembrar vocês, para ter a melhor qualidade de imagem aqui do nosso vídeo, se você está no celular, é só teclar aí na tela, na nossa tela aí, na nossa cara, vai aparecer uma engrenagemzinha aqui em cima, aí vai ter qualidade de imagem, e aí você vai escolher a segunda opção, que é a imagem mais alta, tá? Que daí vai ser uns 1080p. E se você tá pelo computador, a engrenagemzinha fica aqui abaixo. E aí você clica nela, qualidade de imagem lá e aperta na maior lá, que é 1080p também. Só para você ter uma melhor experiência conosco, né? Sim. Concordo. E hoje é Gênesis 30, 31, 32 e 33. E antes de começar, já deixa o likezinho lá. É verdade, né? Deixa o nosso like. Se inscreve no nosso canal Isso. E depois de inscrito vai aparecer um sininho. Aí você já ativa esse sininho, né? Pra te alertar quando a gente colocar mais um episódio nosso. Gênesis 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse a Lia: que grande sorte, por isso o chamei de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita de trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras de seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com Lia. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva a meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelos quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio da
Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa e acrescentou: Diga o seu salário e lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê alguma coisa, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos meus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeiras e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos do Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente aos dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os animais mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Toda a riqueza dele foi ajuntada à custa do nosso pai. Jacó notou que a atitude de Labão tinha mudado para com ele. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a casa dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e disse-lhes: Noto que a atitude do seu pai para comigo já não é a mesma. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para o seu pai, mas o pai de vocês tem me enganado e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não deixou que ele me causasse prejuízo. Se ele dizia, os salpicados serão seu salário, então os rebanhos geravam animais salpicados. E se eles diziam, os listrados serão seu salário, então os rebanhos geravam animais listrados. Dessa forma, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu para mim. E Jacó continuou: Quando chegava o tempo do acasalamento, via em sonhos que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó.
Eu respondi: aqui estou. Então ele disse: veja que todos os machos que cobrem rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão tem feito a você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Levante-se e saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os nossos bens que eram nossos por direito. Toda essa riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça o que Deus mandou. Então Jacó levantou-se, montou seus filhos e suas mulheres nos camelos, e conduziu todos os seus rebanhos e todas as riquezas que tinha conseguido ajuntar em Padã Arã, e foi em direção à terra de Canaã para a casa do seu pai Isaque. Enquanto Labão tosqueava as ovelhas, Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai. E Jacó enganou o arameu Labão, fugindo às escondidas. Ele fugiu com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi em direção às montanhas de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Reuniu vários homens de sua família e saiu em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, Deus falou com o arameu Labão por meio de um sonho e lhe disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Finalmente, Labão alcançou Jacó, que tinha armado sua tenda na montanha de Gileade. Labão, com seus homens, armou a sua tenda na mesma montanha. E disse Labão a Jacó: o que você fez? Além de me enganar, ainda levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou o seu plano para que pudesse celebrar a sua partida com uma grande festa, com canções, com tamborins e com harpa? Você me deu a oportunidade de beijar meus netos, você nem me deu a oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Nisso você agiu com insensatez. Tenho poder para fazer mal a você, mas o Deus do seu pai Isaque me apareceu ontem à noite e disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai. Mas por que você roubou os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: eu fugi assim porque fiquei com medo, pois pensei que você tiraria suas filhas à força de mim. Mas quanto aos seus deuses, não ficará vivo aquele que estiver com eles. Verifique na presença dos nossos parentes o que pertence a você. Se encontrar alguma coisa, leve-a de volta. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de suas servas, mas nada achou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Labão procurou por toda a tenda, mas nada encontrou. Então ela disse a seu pai: peço desculpas, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou no período mensal das mulheres. Ele vasculhou toda a tenda, mas não encontrou os ídolos do lar. Jacó ficou zangado e queixou-se a Labão: qual foi a minha transgressão? Que pecado cometi para me perseguir de maneira tão furiosa? Você já vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque o que encontrou aqui, na frente dos meus parentes e dos seus. Eles vão julgar qual de nós está errado. Estive com você 20 anos. Suas ovelhas e cabras nunca perderam as suas crias, e jamais me servi dos carneiros do seu rebanho para alimento. Eu nunca levei a você os animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo todo animal roubado de dia ou de noite. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir.
Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele preveniu você. Então Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas. Estes filhos são meus. O mesmo posso dizer dos rebanhos e de tudo que você tem. Tudo é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Venha, façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó pegou uma pedra e fez dela uma coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles buscaram pedras e fizeram uma pilha com elas. Labão chamou aquele lugar de Gebar Salduta. Jacó, no entanto, o chamou de Galeede. Labão disse: Que hoje esta pilha de pedras sirva de testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado de Mispã, porque Labão disse: Que o Senhor fique nos vigiando cada um de nós, quando estivermos separados em relação a esse acordo. Se você maltratar as minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, eu estarei longe, mas Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: Aqui está a pilha de pedras e esta coluna que ergui entre mim e você, que sirva de testemunhas do nosso compromisso de que não cruzaremos a linha para prejudicar um ao outro. Que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Assim Jacó fez um juramento em nome do temível Deus de seu pai Isaque. Então Jacó, ali no topo da montanha, ofereceu um sacrifício e chamou os parentes que lá estavam para comerem pão e passarem a noite juntos na montanha. Na manhã seguinte, Labão levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. Gênesis 32. Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros diante dele e a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não estou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo,
com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque este músculo Jacó foi ferido. Capítulo 33. De longe, Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro, e com ele vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Ele colocou as servas e seus filhos à frente, em seguida Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente, e à medida que se aproximava do seu irmão, Jacó inclinou-se 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do pescoço de Jacó e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu ao seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse meio tempo se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Aproximaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Finalmente, aproximaram-se Raquel e José e se inclinaram. Esaú então perguntou: Com que intenção você mandou todos esses rebanhos que encontrei? Jacó respondeu: Para ser bem recebido diante do meu senhor. Esaú, porém, disse: Eu já tenho muitas riquezas, meu irmão. Guarde-o, o que é seu. Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu tão bem. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que suficiente para mim. E insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú disse: Vamos seguir em frente, eu seguirei com você. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças que trago são frágeis.
Além disso, tenho comigo ovelhas e vacas de leite, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Portanto, é melhor que meu senhor vá à frente de seu servo. Nós iremos mais devagar, acompanhando o passo dos rebanhos e das crianças, até me encontrar com meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então, pelo menos, permita-me deixar alguns homens com você. Para quê? Perguntou Jacó. O fato de ser bem recebido pelo meu senhor já é o bastante para mim. Assim Esaú começou a viagem de volta para Seir. Enquanto isso, Jacó foi para o Sucote. Ali, Jacó construiu uma casa para si e abrigos para os animais. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Sucote. Completando a viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo às cidades de Siquém e Canaã e acampou próximo da cidade. Ele comprou parte do campo onde tinha montado o acampamento dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Ali Jacó construiu um altar, no qual deu o nome de El Elohe Israel. E terminamos a nossa leitura de hoje. Hoje foi mais comprido, mas foi muito com embasamento, né? E agora essa parte aqui da nossa conversa, da nossa discussão, que é a parte que eu mais gosto. E aqui foi muito legal nessa parte já do 30, quando Jacó quer sair de Labão, mas Labão entende que foi Jacó que abençoou ele, né? Que, nossa, como que o rebanho dele cresceu, como que as coisas deles prosperou. Ele tem essa noção, né? Ele sabia que Jacó caminhava com Deus, né? Só que daí ele falou assim, cara, não vai, né? Senão eu vou perder minhas bênçãos. Ele falou, mas eu preciso construir a minha família, né? Ele já tava com uma família gigante, já tinha 11 filhos, né? E aí Labão pega e fala, qual que é o seu salário? Aí ele fala das vacas, né? Cabritos e tudo listrado. E aí quando vai ser a época de acasalamento, ele colocava um pedaço de pau ali listrado para daí induzir a cria a ter listrados e aumentar mais o rebanho dele. Então ele foi bem astuto, inteligente esse Jacó, né? E no começo aqui do 30 é legal a gente reparar também dos filhos, né? Que começou uma disputa ali de de quem ia Lia dar filho e Raquel e serva. serva, e o negócio era ter filho com Jacó. Com Jacó. Então ali você vê que Raquel tava se sentindo desamada, né? Abandonada, porque ela não dava rejeitada filho. por Deus, ainda até falou lá para Deus, por que não me dá filho, né? E aí o Jacó fala, uai, mas por acaso eu sou Deus? Eu tenho culpa, né? E daí dá a serva, então, dela, né? E essa parte de dar serva, como que é doido, né? Que nem ela dá a serva dela, Bila, né? Que era a serva dela, não lembro o nome da Bila, para conceder filho por ela. Então era assim, tipo, eu não consigo ter filho, eu vou pegar uma outra mulher, ela vai ter filho, mas vai ser como se eu tivesse filho. Então é muito doido como que era antigamente, né? Mas assim, se for olhar Jacó nos dias de hoje, Jacó era, meu Deus do céu, né? Recebeu mulher de todo mundo. E daí depois ele consegue, depois Deus dá, né, a Raquel a bênção de ser mãe, né? E ela tem 2 filhos, né? E um deles muito importante, chamado José. Grava aí. José, filho de Raquel, a mulher preferida de Jacó. Por enquanto, aqui, até agora, até essa leitura, ela só tinha tido José. Daí depois que ela ainda vai ter mais um, né? Porque ela aqui pede, né? O Senhor me acrescentou outro filho. E ela chamou o José e disse, o Senhor me acrescentará outro filho. Ela tá clamando ao Senhor mais outro filho, né? Então ela ainda não teve mais outro filho. Então ela só teve José ainda, que vai ser muito importante na história. Então gravem esse nome também. E esse do gado é muito interessante porque, assim, se a gente analisar, igual, quando você tem boi, e quando você mexe assim, né? Quando você tem um touro branco e uma vaca branca, a tendência é ele ter um bezerro branco. Quando você tem um touro malhado ou uma vaca malhada, a tendência é ele ter um bezerro malhado. Então aqui, quando Labão divide com Jacó, eu não sei se deu para entender, mas o que ele fez? Ele tirou todo o gado
malhado e colocou a 3 dias de viagem da onde estava o rebanho dele. Ele afastou o gado malhado e deixou só um outro tipo de gado ali. E falou assim: se der algum gado malhado nesse meio que Jacó estava cuidando, será de Jacó. Só que a tendência de dar algum gado malhado era mínima, não tinha como, porque não tinha mais nenhum. Ele já tinha tirado tudo e deixado com os filhos de Labão para cuidar a 3 dias de viagem. Então estava uma Hum, distância muito longa. Só que daí o anjo veio para Jacó e falou: faça isso, põe o galho, corta lá, pinta o galho no bebedouro onde eles se acasalam. se acasalam. E daí começou a dar muito Listrado, listrado, pintado. pintado. Então daí, tipo assim, qual que é a lógica disso? Não tinha uma explicação para aquilo, entendeu? É, E tanto é que o anjo fala, eu vi o quanto Labão, tipo, te explorou tudo, sou eu que tô fazendo isso, né? Isso é muito legal. Então é assim, quem caminha com Deus, que Deus tá olhando você, né? Mas como tá seu coração? Ele vai te prover. Calma, calma. E aí depois Jacó foge, né, de Labão e ele foge ali às escondidas, leva os filhos, leva tudo. Só que a Raquel carrega as imagens de santo. Antigamente tinha muito isso daí, né? Das imagens. E Labão, ele adorava esses santos, né? E quando ele vai perseguir Jacó, né? Depois de 3 dias, né? No terceiro dia que ele vê que Jacó fugiu. E aí ele vai atrás. Tanto é que Jacó lá fala: olha tudo que eu tenho. Se eu roubei alguma coisa seu, que você diga, e quem roubou que vai morrer, né? E aí Raquel foi astuta e guardou as imagens debaixo dela no camelo. Daí não levantou, por isso que Labão não encontrou. Mas tinham roubado coisa de dentro da casa de de Labão. Labão. Uhum. E aí, depois também, né? Essa parte do encontro, né, de Jacó e Esaú. Lembra que Jacó saiu fugido da casa dos pais lá, Raquel e Isaac, porque o irmão mais velho queria matar ele, porque Jacó roubou a primogenitura dele, roubou a primogenitura e roubou também a bênção que o pai ia dar. Então, por isso que ele fugiu e ficou lá com Labão 20 anos. Então ele ficou distante 20 anos, só que Deus foi e mandou ele voltar. Só que quando ele mandou voltar e ele estava a caminho, ele já mandou um agente lá, né? Um É, é que mensageiro quando para ele ficou falar. sabendo que Isaú estava vindo ao encontro dele com Não, 400 homens, aí ele daí se ele ficou com estremeceu. medo, exato. Então, mas ele tinha mandado, né, a mensagem antes. Foi o Isso, mensageiro. Aí o isso. mensageiro voltou e falou: teu irmão tá vindo ao seu encontro, só que 400 homens. Falou: agora ferrou tudo, né? E por quê? Porque já tinha um passado aí, né, de afrontas entre um e o outro. Só que daí ele, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir, dividiu. Aí depois ele falou: vou entregando presentes, né, para Esaú, para ir quebrantando o Nossa. coração do Esaú. Mas aí quando chega e Esaú abraça e tudo, parece que aquilo ali é, meu Deus do céu, né? Tanto é que ele fica falando lá: fala que é teu servo, fala que é teu servo, porque lá na, na barriga, né, da mãe falava que um ia servir o outro, né? E ele Então, falou: não, eu que sou seu é servo. isso que eu achei legal. Ele foi muito humilde, né? Porque É, até conforme a bênção do pai, depois, né, que o que outro, o irmão mais velho ia servir, né, o mais exato. novo, Então, o pai fala, né, para Isaú, você será servo de de seu Jacó, irmão. seu irmão. Aham. Só que Jacó volta para casa de uma forma bem humilde. Ele não volta já E cobrando. obediente a Deus, né? Tanto é que depois ele fala: você me trouxe aqui de volta e falou que eu seria próspero. Esaú tá vindo com 400 homens, e Cadê, agora, né? né? Você vê. E eu acho legal essa parte que ele fala ao todo tempo ele deixa bem explícito assim que nós somos servos de Esaú, nós somos servos de É, Esaú. E é legal isso. E outra parte bacana também, que a gente não pode esquecer dessa luta que Jacó é teve com um verdade. homem, né? Com o homem do além Que a que gente não apareceu. sabe quem que é. E só, no entanto, ele lutou com esse homem e nessa luta, então esse homem revela que o nome dele agora se chamará Israel, não mais Jacó. E o legal aqui, quando eu coloquei Israel, é homem que luta com Deus.
E aí, tanto é que o anjo mesmo, né, que Ele fala que fala, é né? porque você luta com homens e com Deus. Por isso que você vai se chamar Israel. É. Então, é muito, Porque muito você doido. lutou com Deus e com os homens e É, venceu. No meu e fala assim. venceu. É, É exato. bem, E aí, bem ó, o nome que interessante. deu. Aham. Bem Então, é interessante isso muito aí. massa. É legal entender a história, entender quem são essas pessoas, né? Porque quando você tá começando, assim, eu sei que é, a gente ouve as histórias que se tem de Bíblia, tudo, já foi em algum rito aí religioso e tudo, e ouve as histórias que é contada, né? Ah, Saulo tal, capítulo tal, e aí você, pelo contexto, você entende. Mas é tão mais gostoso quando você entende a história, que daí você fala assim, nossa, por isso que falam tanto de Jacó e Esaú, os irmãos, de Caim e Abel. Nossa, você está sendo Abel, você está sendo Caim, né? Quem são essas pessoas? Então, isso que é muito legal, de quando você começa a se aprofundar na Bíblia, assim, não é sobre uma religião, né? É sobre você entender quem é Deus. Quem é essas pessoas também? O que essas pessoas têm para nos ensinar? Como que eram as condutas das pessoas, né? E aí é onde você vê que como que é você temer a Deus, caminhar com Deus, e como que é assim tão generoso o jeito como ele age na Terra. Acho que é isso. Também. É isso. Isso aí. Então é isso que a gente tem para ler hoje, comentar. Espero vocês já no nosso próximo episódio do Bíblia Cast. Beijo, tchau, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!